O tema de hoje, né, o sucesso é ser você, valorizar o ser. Vamos começar agora com as 5 etapas para a gente alcançar e valorizar o ser, né? Alcançar o sucesso, né? Valorizar o ser. O primeiro passo que nós falamos aqui, a primeira etapa, foi respeitar a sua história. A importância da gente valorizar, né, toda a nossa história, valorizar, conhecer os nossos antepassados, o que eles passaram, quais foram as dificuldades vividas, quais foram as realizações alcançadas, né? Lembrar quem é você, que às vezes as pessoas nem sabem de fato quem é a pessoa de fato, né? Quem é você? Se faça essa pergunta, quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? O que você quer alcançar? Então, respeitar a sua história, lembrar de todas as experiências vividas, tudo que você viveu, para acrescentar em você e continuar valorizando ainda mais o seu ser. Lembrando sempre que nós precisamos valorizar o ser. Nesse respeitar a sua história tem uma frase maravilhosa que é do Almir Sater, aquela música que ele fala, né? Caminhando, e eu vou tocando em frente, na verdade, em que é assim: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Essa música maravilhosa, Tocando em Frente, do Almir Sater, ela fala exatamente tudo que eu acabei de falar de respeitar a sua história. A gente precisa acreditar que nós somos capazes, porque cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. É pura verdade, não é? Mas só você pode saber o que quer fazer valer, ser o que é ou o que o outro quer ver, né? Só você pode saber o que quer fazer valer, ser o que é ou o que o outro quer ver. Esse pedacinho é de um trecho de um poema que eu fiz. Eu vou ver se eu trago para vocês ele amanhã aqui, que é Ser, Ter, Fazer, né? Ele tem esse título. E exatamente é essa a ideia, de valorizar o ser, né? Mas só você pode saber o que quer fazer valer, ser o que é ou o que o outro quer ver, né? Eu falo aqui diversas vezes que a gente não pode vestir a máscara, porque vestir a máscara nos deixa cansado todos os dias fazendo uma pessoa que você não é, e aí você não vai estar se valorizando. O ideal é que você tire essa máscara, né? Que você viva a sua vida sendo você, valorizando o ser que você tem. Porque assim você vai ser mais feliz, você vai ter mais autoconfiança, não é? Mas tudo isso precisa de vários passos. Você precisa acrescentar diversos passos na sua vida. E essas etapas eu vou estar relembrando aqui para vocês. Nós já falamos em todas as lives, cada dia nós falamos de uma ação e hoje nós vamos falar de todas elas juntas, reunidas, para vocês poderem memorizar e lembrar de todas essas etapas. Mas lembrando que aqui é só uma degustação da minha palestra Sucesso é Ser Você. Porque a minha palestra, ela fala de todas essas etapas e de muito mais coisas. Ela é direcionada exatamente para um grupo de pessoas, para a escola, para empresas, para a gente valorizar o ser. A ideia dela é transformar, é motivar você para alcançar a realizar todos os seus desejos, seja na vida profissional, na pessoal, na amorosa, para você se valorizar, se fortalecer e assim você conseguir ter forças para seguir em frente e alcançar as suas realizações, sempre valorizando o ser, não é? Então as suas conquistas, o que você quer conquistar, é por conta do que o outro diz ou do que você quer, do que te faz feliz. É você quem tem que decidir, é você quem tem que saber se é isso que você quer para sua vida. Você quer conquistar todos os seus sonhos, realizar. É porque o outro diz, ou porque o outro faz, porque o outro conseguiu? Ou é porque você quer, porque te faz feliz, porque te realiza? Então você tem que pensar sempre nisso. A gente tem que valorizar o ser. A gente tem que pensar na gente. O que você quer para sua vida? Ser você ou agradar o outro? Aí você tem que escolher, né? Só você que pode saber, não é verdade? Então o foco, a estratégia, a perseverança, essa é a segunda etapa. Mas antes da gente passar para a segunda etapa, vamos aproveitar para vocês que chegaram aí agora. Vai escrevendo aí o que você quer ser. Você quer ser, realizar o que você deseja fazer ou você quer realizar o que agrada ao outro? Vai escrevendo aí, gente. Vamos fazendo essa participação, nessa interação, para a gente poder... Ou então vai refletindo. Se não quiser escrever, reflete sobre isso.
O que você está fazendo para a sua vida? Você está fazendo as coisas tá em busca de uma realização, de um sonho que agrada a você, que deixa você feliz, ou que você quer agradar o outro, quer deixar o outro feliz? Será que para você fazer uma realização, buscar por um sonho que não é o seu e que é de outra pessoa, vai te fazer bem? Você vai ser feliz? Você vai se realizar? Será que é essa a sua meta? Será que é essa a sua missão? Porque todos nós temos uma missão aqui, né? Então a gente precisa saber o que a gente quer de fato, né? Se a gente quer viver sendo a gente, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais prático, ou se a gente quer viver sempre vestindo uma máscara, às vezes até sem saber que está vestindo essa máscara para agradar uma outra pessoa, né? Ou até mesmo para poder... porque acha que a vida daquela pessoa é interessante e você queria que a sua fosse igual, né? A gente tem que lembrar que nós somos únicos, somos exclusivos, nós somos singulares. Só nós somos iguais, não tem ninguém igual a gente. Só nós sabemos da nossa exclusividade. Por mais que eu pareça com outro, ninguém é igual a ninguém. Todos têm a sua exclusividade, né? Todos têm a sua singularidade. Então nós temos que ser singulares, temos que valorizar o nosso ser, temos que valorizar o nosso eu, né? É assim que a gente tem que seguir em frente, porque assim fica muito mais fácil, muito mais prático. Apesar das pessoas acharem mais difícil, não é mais difícil não, porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Você que escolhe qual lado você quer valorizar, o bom ou o ruim. Então escolha valorizar sempre as suas qualidades, porque todos nós temos qualidades. Ai, Andréia, mas eu queria tanto fazer aquilo que a fulana faz e eu não consigo. Então se prepare, que é um outro passo que nós vamos chegar lá, né? Se prepare, tenha preparação, porque você consegue. Se você colocar foco, estratégia, perseverança, você vai conseguir fazer tão bem ou melhor do que quem tem o talento, né? Porque tem até uma frase aqui: o seu comprometimento vence qualquer dificuldade ou falta de talento. Então, o seu comprometimento vence qualquer dificuldade ou falta de talento. Basta você ser comprometido com o que você quer na sua vida, com o que você quer ser feliz, não é? Então, dependendo do ponto de vista que você observar a vida, da maneira que você analisa a vida, é que você vai saber se você deve se comparar ao outro ou ser você, né? Porque se comparar ao outro é uma perda de tempo. Você não tem que se comparar a ninguém, porque, como eu já falei, cada um é exclusivo, cada um tem a sua singularidade, não é verdade? Você tem que seguir o seu caminho com perseverança, com foco, com estratégia. Você não pode se perder no meio do caminho. Porque se você perder o seu foco para o que você quer alcançar e ficar com o foco ligado na outra pessoa, você vai perder o seu foco, você vai perder o seu caminho, você vai acabar se perdendo, não sabendo mais nem quem você é, né? Porque cada um é cada um, cada ser tem o seu valor, cada ser tem as suas qualidades e você tem que buscar e realizar e valorizar o seu ser, né? Valorizar o seu ser para você conseguir alcançar a felicidade, a plenitude, não é verdade? Então assim, você que tem que saber fazer as suas escolhas, as suas renúncias, não ficar esperando cair do céu. Vou até falar sobre uma parábola aqui, né? Às vezes as pessoas ficam assim, ai, queria tanto, queria tanto, queria tanto, se não existe, gente. O se não existe. Tá só na nossa cabeça. A gente precisa fazer o agora. É o agora que vai planejar, que vai ser o responsável pelo seu futuro. O que você deixar de fazer agora pode ser um futuro que deixou de existir. Agora, o que você fizer agora, com certeza vai ser a consequência do seu futuro, não é? Vamos falar sobre essa parábola do cavalo, não sei se vocês conhecem. É uma história muito interessante de um mercador. Esse mercador, sobre essa história de falar, né, da gente não esperar cair do céu. Esse mercador sempre foi muito fiel a Deus, né? E ele precisava viajar para poder... Era há tempos atrás, tá? Na época da carroça, não tinha nem carro, tá? Então, assim, ele precisava viajar e passava semanas longe de casa. Era muito natural isso, né? Na época, até hoje em dia, os vendedores às vezes passam semanas longe de casa, né? E naquela época não era diferente, era até mais tempo, às vezes até meses. E ele sabia que todas as pessoas precisavam da família dele, precisavam do alimento dele, precisavam do retorno dele para poder se alimentar.
Então ele fazia as trocas dele, né, o escâmbio, que na época era assim, né? Hoje em dia a gente fala de permuta, mas na época era escâmbio, né? Então ele fazia a troca dele, ele levava o que ele tinha e trocava pela alimentação, né? E aí, na volta para casa, já quase chegando em casa, ele passa por uma chuva, uma tempestade aquela tempestade que é assim, sabe, torrencial. E aí a carroça dele fica presa numa poça de lama, e que a lama, o que acontece com barro quando molha, né? Além de afundar, de fazer o buraco, fica quase que inviável de uma roda rodar, porque ela vai ficar derrapando, né? E foi o que aconteceu. Nem o cavalo dele tinha força para tirar ele daquela poça, e nem ele conseguia sair daquela poça, porque tinha que ter muita força. A carroça dele estava muito carregada de mantimento para levar para a família dele, e ele sabia que precisava chegar em casa o quanto antes, porque a família dele já estava muito tempo sem ter ele em casa, e ele sabia que já estavam sem alimentos, com certeza, né? Mas a chuva estava muito, 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 muito forte. Outras carroças também estavam paradas, assim, com uma distância muito grande, né? Porque eram quilômetros de distância, mas ele conseguia visualizar que tinha outras carroças à frente. E aí ele ficou lá rezando, pedindo a Deus que ajudasse a ele, que aquela chuva parasse logo para que ele pudesse conseguir, né, continuar com o caminho dele, para poder chegar logo na casa dele. Mas a chuva não parava. E aí ele falou, gente, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que tentar resolver, mesmo ele sabendo que seria praticamente impossível ele conseguir tirar a carroça daquela situação. Mas ele falou, eu não posso ficar aqui parado, esperando. Eu tenho que tentar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque as coisas têm que acontecer. Ele desceu da carroça naquela chuva torrencial, né? No meio daquela lama, aquela poça gigantesca onde ele estava preso. E ele foi procurar alguma madeira, algum galho, alguma coisa que pudesse colocar na roda para poder ajudar ele a empurrar junto com o cavalo para poder sair dali. Mas não tinha nada. Era um descampado geral, não tinha nada que pudesse ajudar. Ele falou, bom, então o máximo que eu posso fazer é tentar empurrar. Porque eu empurrando, o cavalo também vai, né, puxar e a gente vai conseguir sair dessa situação. E ele empurrava e nada, nem movia uma folha, não movia nada. E ele continuava empurrando e rezando e orando lá e pedindo a Deus com a fé dele que ele tinha. E continuando empurrando, de repente ele sente que de olho fechado. Sabe quando a gente faz aquela oração de olho fechado, né? E fica lá, ai meu Deus, me ajuda, Senhor, né? Aquela coisa toda. E ele ficou lá naquela força dele, tentando empurrar a carroça. Quando ele olha assim, a carroça anda. Aí ele abre os olhos. Aí ele sentiu que a carroça estava andando. Quando ele olhou para o lado, ele viu Jesus Cristo do lado dele. Então, assim, é aquela história. Você não pode esperar cair do céu, né? Você tem que fazer, você tem que buscar, você tem que tentar, porque mesmo que pareça impossível, Papai do Céu vai te ajudar, né? Aqui é uma parábola, né? Uma mostra, né? Ele visualizou Jesus Cristo. Assim, as pessoas talvez não visualizem, mas sentem a presença de alguém muito forte na sua vida que te ajudou naquele momento. Agora conta pra mim, quantas vezes você já passou por situações em que era quase que impossível você conseguir realizar e de repente foi realizada? A gente não pode ficar esperando cair do céu, a gente tem que ajudar, né? Na própria Bíblia diz, né? Faça que eu estarei do seu lado, não é? Ande que eu vou te ajudar, não é verdade? Então, a gente não pode esperar acontecer. A gente tem que fazer a hora, né? A gente tem que buscar, a gente tem que tentar. Porque se não tentar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa perseverar. Então, a gente precisa perseverar sempre, com a certeza que a gente vai conseguir. E se não conseguir, é porque não era para ser, né? Vamos tirar de aprendizado aquilo ali. Mas você tentou todas as possibilidades, né? Então, não pode desistir. Não pode parar, procrastinar. Temos que perseverar, ter foco e estratégia. Ele teve a estratégia dele, procurou lá uma madeira para colocar na roda, não conseguiu. Ele estava focado, que ele tinha que chegar em casa, porque a família dele dependia dos mantimentos que estavam na carroça. E ele teve perseverança. Então ele conseguiu, né? Então é preciso ter o foco, a estratégia e a perseverança, não é? E sempre aquela história da estratégia. Às vezes o plano A não funciona, então tenta o B. Às vezes precisa ter até o C, né? No caso dele, ele procurou um galheto lá, uma madeira, alguma coisa que pudesse ajudar. Não tinha, não funcionou, porque não tinha. Então ele foi com a força mesmo. Pensou, eu e o cavalo vamos conseguir. E conseguiram, né?
conseguiram passar por aquela situação e ele chegou em casa e levou o mantimento para a família que estava lá esperando, né? Para ninguém morrer de fome. Então, conseguiu fazer uma coisa que parecia impossível. E o comprometimento é a terceira etapa, né? A gente precisa passar por todas as etapas, respeitar a sua história, ter foco, estratégia e perseverança, ter o comprometimento, né? Que foi a frase que eu acabei de falar, o seu comprometimento vence qualquer dificuldade ou falta de talento. Essa frase da Tatiana De Andela, tá? Tatiane De Andela, né? Ela fala exatamente sobre isso, sobre a importância da gente concluir tudo que a gente começar, né? Eu dei exemplo aqui na época do comprometimento da ponte. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre isso. Uma ponte não pode ser terminada, não pode parar no meio. Porque se ela parar no meio, você não vai conseguir chegar no outro lugar, né? Você não vai conseguir chegar do outro lado. Então você precisa completar a ponte da sua vida, da sua história. Não pode ficar parada, senão você não vai mudar de ciclo. A gente precisa concluir tudo que a gente começou. Porque concluindo o que você começou é que você vai conseguir mudar de ciclo. É preciso ter essa conclusão. Senão você não vai chegar do outro lado, não é? A ponte vai parar no meio, você vai ficar parado no meio, estacionado. Perdeu todo o seu tempo, todo o seu empreendimento, todo o seu dinheiro, né? Naquela situação e parou no meio. Não pode, tem que concluir. Porque se você não concluir, não muda o ciclo, não é? Então tem que ter comprometimento e principalmente com você. O compromisso tem que ser com você, com o seu ser. Porque o comprometimento é praticamente o seu cartão de visita. Porque quem tem compromisso consigo, né? Quem tem compromisso com as suas, com seus objetivos, com seus sonhos, é muito mais fácil de conseguir alcançar, né? A realização de cada sonho, de cada desejo, de cada compromisso que você estabeleceu, de cada objetivo que você estabeleceu na sua vida. Então, é preciso, é necessário, não é? É você quem determina como quer deixar o seu legado, né? É você quem determina qual a marca que você quer deixar no universo, né? Já dizia Steve Jobs, eu quero deixar uma marca no universo, né? Então, qual a marca que você quer deixar no universo? Qual o legado que você quer deixar? Eu sei qual a marca que eu quero deixar no universo. Eu quero deixar a marca de que eu fui eu consegui alcançar o sucesso sendo eu, valorizando o ser e não o ter, né? O ser, nós temos ele para a eternidade. Nós levamos ele com a gente para todos os lugares. O ser é a sua marca registrada. O ter, você pode perder a qualquer momento, né? Eu não contei aqui para vocês aquele problema que eu passei, né? Desde 4 anos de idade, onde meu pai, né? Papai do céu levou meu pai por conta da diabetes. E nós tínhamos uma vida bem estabilizada. Mas como ele vendeu a casa um mês antes de morrer, né? A gente ficou numa situação muito complicada, passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Então, a gente tinha, o ter evaporou. Mas o que segurou a gente, o que manteve a gente, que hoje eu estou aqui, né? O ser, a valorização do ser, que foi a educação e a cultura que minha mãe e meu pai me deram, sempre valorizando o ser, porque é o que vale, é a sua marca registrada. Então é esse legado que eu quero deixar. É isso que eu quero deixar para o meu filho, essa marca que eu quero deixar no universo. A valorização do ser. Eu sou a Andréia, a mesma Andréia desde os 4 anos de idade até hoje, aos 47. Então, ser é o que valoriza, é o sucesso. Para mim, o sucesso é ser você. Então, o sucesso é ser quem eu sou, né? Esse que para mim é o sucesso. As qualidades, os valores que você tem, né? Então, isso que importa. Então, é preciso ser sempre o seu melhor. E é o que eu tento fazer a cada dia. Ser o meu melhor a cada dia, né? Porque a importância de você estar sempre valorizando o seu ser. Buscando sempre as suas qualidades. Como eu sempre falo aqui, nós temos o lado bom e o lado ruim. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu ser. E você respeitando e valorizando o seu ser, você respeita e valoriza o ser do outro, né? Então, nós temos que valorizar o nosso lado bom, as nossas qualidades, e apagar o nosso lado ruim, né? Deixar ele lá escondido ou morrer. Esse lado ruim tem que morrer, né? Com todas as nossas qualidades, ele vai ficar apagado e ele não vai ter força para aparecer. Então, nós temos que sempre valorizar as qualidades e praticar as qualidades, porque a prática vira hábito. Então, nós precisamos sempre valorizar e ser, porque com isso, você vai ter o hábito de estar sempre valorizando todas as suas qualidades. Não é? Então isso que importa, isso que vale.
E eu queria que vocês aproveitassem para falar também qual a marca que vocês querem deixar aí no universo. Aproveita para escrever aí, interagir com a gente também, falando sobre todas essas possibilidades, né? Uma das coisas que eu quero deixar aqui de legado, olha, como eu sempre falei, são as qualidades adormecidas. Então, quando você precisa valorizar o ser, você precisa acordar, despertar as suas qualidades, né? Então, são as qualidades adormecidas. Esse livro eu escrevi em 1995, para vocês verem que eu sempre busco, eu sempre desejo valorizar o ser. Em 95, há 25 anos, eu pensava já em valorizar o ser. Só pude publicar o livro em 2016. Olha aí a persistência. Eu não desisti do meu foco. Eu não desisti da minha meta. Eu esperei, busquei, tentei da melhor maneira. André, mas por que você não conseguiu publicar um livro há tanto tempo, há 25 anos, já que ele estava todo escrito, todo registrado? Porque ele não estava da maneira que eu queria. Eu queria que ele tivesse ilustrações, eu queria que ele fosse interativo, eu queria que ele realmente entrasse na construção dos valores e no resgate dos valores morais. Porque quando você constrói, você precisa ter a prática, interagir. Porque quando você participa, você acaba aprendendo ainda mais as qualidades, aprendendo ainda mais a informação. Então, o livro é um livro onde tem o texto com a informação, onde tem a possibilidade do leitor interagir, porque ele tem a parte em branco, que você vai poder criar ali o que você quiser, ou falar sobre o assunto que você acabou de aprender, ou quem sabe criar uma nova qualidade. Então é uma forma de poder exercitar e de fato aprender, de fato construir os valores morais, de fato resgatar os valores morais que estão adormecidos dentro de você, né? André, esse livro é só para criança? Não, como eu já acabei de falar diversas vezes, eu falo, não é mentira. Eu de vez em quando leio e falo, caramba, não tô praticando isso aqui. Eu mesma que escrevi e não tô praticando. Então vamos para a quarta etapa. Já falamos de respeitar a sua história, já falamos da importância do foco, persistência e estratégia, já falamos da importância do comprometimento e agora vamos falar da resiliência. A importância de transformar o problema a seu favor, né? Você precisa ter força para transformar o problema a seu favor. Você tem que renascer, se reinventar. Ainda mais nos dias atuais, a gente precisa ainda mais se reinventar a cada dia. Porque quem tem uma empresa sabe disso, né? Precisa estar sempre se adaptando às novas tecnologias, se reinventando, porque a cada dia é uma novidade, não é? Nesse momento que estamos vivendo agora, da pandemia, a gente tem que se reinventar. Se a gente não se reinventar, se a gente não escolher viver da melhor maneira possível, como é que nós vamos conseguir passar por tanto problema, né? Ficar aqui nesse isolamento social que nós estamos vivendo. E aí tem aqui essa palestra, o sucesso é ser você. Alguns escolhem como vocês escolheram. Valorizar o ser, se fortalecer, né? Então isso que é importante. Outros escolhem estudar, né? Então cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua prioridade. Mas a resiliência é importante para estar presente em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que entender que perder e ganhar faz parte, né? E quando a gente perde, na maioria das vezes, é nas perdas que a gente tem maior aprendizado por conta da experiência daquele momento. Porque quando você perde, você para chorar. E nesse momento que você está parando para chorar, é um momento reflexivo, onde você pode parar e pensar por que você está passando por aquela situação. E aprender com aquela situação. Contei para vocês aqui aquela história do momento em que eu vivi, até mesmo, né, essa história do meu pai, quando meu pai faleceu, né, onde nós passamos por dificuldades na vida inteira e eu não lamentava, não me vitimizava por isso, né? Nós nos fortalecemos, eu continuei a minha vida, né? Eu me formei em jornalismo, ganhei diversos prêmios como jornalista, né? Eu tenho 4 prêmios como jornalista. Eu escrevi meu livro, publiquei meu livro de maneira independente, né? Já estou com o 2º livro que vou publicar em breve, que é Um Sonho na Adolescência. Me transformei em palestrante, estou aqui ajudando as pessoas, né? Estou aqui nesse bate-papo com vocês, passando para vocês a minha experiência, né? Dividindo com vocês, compartilhando com vocês, né? Então isso que é importante, né? Então acreditar em você. Só a gente pode fazer o melhor. Basta a gente acreditar. Basta a gente querer, né? Nós temos a experiência do Geraldo Rufino, aquele empresário maravilhoso que por diversas vezes ele faliu, foi para falência e nem por isso ele desistiu, né? Pelo contrário, ele tá aí um empresário sólido. Ele deu até há pouco tempo um testemunho falando que
todos os empregados dele estão em casa, porque assim, os idosos, né, os que têm problema de respiração, e não estão deixando de receber o salário, porque ele falou que o mais importante é valorizar o ser, exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, né, deixar eles tranquilos, que eles não vão perder o emprego deles. Então é isso que é importante, é vocês saberem valorizar o ser. E ele hoje é um dos palestrantes mais bem pagos do Brasil, né? Então a gente precisa ter essa resiliência, essa força de voltar do início. Não tem problema, quantas vezes forem necessárias, a gente vai voltar para poder subir a cada degrau. E lembrar que o degrau tem que ser bem estabilizado. Como é que a gente consegue estabilizar esse degrau? Respeitando a sua história, tendo foco, perseverança, né? Estratégia, comprometimento, tendo resiliência, porque sabendo que todos os momentos você pode perder. Perdeu? Não tem problema, você desce um degrau e depois você se estabelece para voltar e subir 2, né? Porque você aprendeu com aquela situação. Desceu 1 e sobe 2, sem problema algum, não é? Então, a maioria dos nossos aprendizados são na adversidade, né? Eu tenho quinta, nós falamos ontem, a quinta etapa, que é a preparação. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então você precisa estar sempre aí, foi até daquela música do Geraldo Vandré, né? Caminhando. Quem sabe? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Quem conhece essa música? É isso que é importante, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Na preparação, né? Nós falamos aqui da Mireille Galliano, que ela no livro dela sobre mulher, arte, trabalho e a arte do savoir-faire, que é saber fazer. Nós vivemos em estágios, vivemos a vida em estágios e episódios, né? Nós precisamos lembrar que precisamos ter os estágios, que é o aprendizado, e os episódios, que independe da gente, acontecem no acaso, na grande maioria, né? E nós precisamos estar preparados para os episódios que vão acontecer na nossa vida. E precisamos nos fortalecer nos estágios, né? Nos preparar, seja com experiências vividas, seja com experiências no novo emprego, seja com estudos, com cursos, com faculdades, com palestras, com mentorias, com leituras, né? Da maneira que você se encontrar, da maneira que você se sentir melhor, mas é importante você se preparar. É importante você ter o espaço para o estágio, o espaço para aprender, porque a vida é um eterno aprendizado, né? É uma eterna experiência. A cada dia nós temos uma nova experiência e temos que saber lidar com aquilo da melhor maneira possível. Não é verdade? Então a vida é vivida em episódios e estágios. Episódios, na grande maioria, só depende de você, já acabei de falar para vocês aqui, né? E os estágios são momentos para aprendizado. E quando chegar lá, o mais interessante é que quando a gente chegar lá, né, no topo, vão falar assim, nossa, aquela menina tem uma sorte, né? Não, a gente não tem sorte, não. A gente tem foco, a gente tem estratégia, a gente tem preparação. Porque a sorte nada mais é do que a oportunidade que encontra a preparação. Então, se você está preparado e a oportunidade chega, aí vão dizer que é sorte. Não é sorte, não. É muita dedicação, é muita preparação para você conseguir alcançar tudo que você deseja alcançar na sua vida, né? Tem que ter foco, estratégia, perseverança. Tem que ser persistente. Você tem que dar continuidade. Não pode desistir no primeiro obstáculo que aparecer. Você tem que dar consequência para aquilo, sequência para aquilo. Você tem que chegar onde você quiser chegar, né? Sempre valorizando o ser, sempre respeitando a sua história, porque a sua história é que faz você diferente do outro, né? Porque só você viveu a sua história. Então só você. Hoje eu sou quem eu sou graças à minha história, graças às minhas experiências, graças a todas as dificuldades que eu passei e todas as alegrias vividas também, né? Porque tudo tem experiência, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Mas nas tristezas é mais fácil da gente parar para aprender. Nas alegrias a gente gosta mais de viver, de curtir e de sorrir e de ser feliz. Mas quem disse que na tristeza eu também não sorrio? Às vezes eu sorrio de mim. Mais interessante é você saber sorrir de você, né? Por que eu tô passando por aquele momento, por que aconteceu aquilo? Às vezes você, caramba, você ri de você. Você mesmo proporcionou aquilo para você, né? Então você precisa ter essa arte de saber rir de você mesmo, né? Dos seus fracassos e também, lógico, das suas vitórias. Porque são os fracassos que te preparam para as vitórias. Aquela história que eu sempre falo, né? Porque o ser é eterno. O ser você leva para sempre, para a eternidade. Já o ter
O ter não, o ter fica por aí. O ter não vai eternamente junto com você, né? Então qual é o legado que você pode deixar? É o ser. Não tem legado maior do que o ser, do que ser você, né? Ser quem você é. Esse é o maior legado, né? Que você pode deixar para o seu filho, para sua família, ou quando você partir. E você vai levar junto com você, para onde você for, é o seu legado, é o seu ser, né? É a sua marca no universo, não é verdade? Então, a gente precisa... Vou deixar mais uma frase para vocês aqui. Sonhar, acreditar e buscar a realização é um renascimento constante. Sonhar, acreditar e buscar a realização é um renascimento constante, né? Tudo que você sonha e que você busca, diariamente você tem um novo sonho. Então, diariamente você tem que buscar para realizar todos os seus desejos e todos os seus sonhos. Isso também é uma frase minha do meu livro Um Sonho na Adolescência, tá? Que em breve eu vou lançar, como eu já falei pra vocês. Ele já tá prontinho, só falta lançar. Ou no final do ano ou no ano que vem. Quem tiver interesse, manda um direct pra mim, que a gente, né, entra em contato. Então, todo dia é um aprendizado, né? Todo dia você precisa se reinventar. Todo dia você tem que criar. Todo dia é uma experiência nova. Então, você tem que ficar atento para você aprender o tempo inteiro com todas aquelas informações diárias que chegam pra gente, né? A gente não pode perder energia focando no outro. Nunca. Ai, porque o outro é assim, porque o outro conseguiu, porque eu queria ser como ele. Você está perdendo o seu foco. O seu foco é ser você. O que você quer? Ah, você quer ser como o outro? Ok, admirar não tem problema. Você pode admirar, né? Então vamos lá, vamos analisar. Qual foi a estratégia que ele usou? Quais as renúncias que ele fez para chegar onde ele chegou? Então você se prepara para você poder ser como ele. Tirar como admiração, você pode conseguir, né? Então você tem que conseguir alcançar o seu ser focado no que você quer, né? Não olhando o outro, não se espelhando no outro, porque senão você vai ser sempre uma sombra. Você não tem que ser sombra, você tem que ser luz, né? Cada um de nós temos a nossa luz, então seja luz, né? Seja luz. Não se espelhe no outro para você não ser sombra. Sombra, né? Sombra, para onde ele for você vai ter que ir? Como assim, né? Então seja você, valorize o ser. E lembre daquela história. Ah, mas é porque eu queria tanto ser amigo daquela pessoa. Se aquela pessoa não é sua amiga, não é você que vai fazer ela ser sua amiga. Você vai viver sempre naquela busca. Busque sempre a tribo de quem pensa como você, de quem age como você. É assim que você tem que ser. Nunca mude o seu ser para agradar alguém. Seja você. Lógico que a gentileza é preciso. Sim, nós precisamos ser gentis para agradar o outro. Mas nunca vestindo uma máscara de uma coisa que você não é. Nunca. Porque senão você nunca vai ser feliz. Você não vai conseguir dormir tranquila no seu travesseiro. Então seja você. Valorize as suas qualidades. Se por acaso uma coisa que você faz é ruim, não é legal mudar. Muda sim. Joga isso fora, né? Deixa as suas qualidades acabarem com ela, né? Então valorize as suas qualidades. Valorize o seu lado bom, né? Aquela história que eu sempre falo. Nós temos o lado bom e o lado ruim. Então valorize o seu lado bom, né? Porque assim você consegue alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível. Sendo forte, tendo autoconfiança, né? Tendo autoestima elevada. Que é o que você precisa ser. Sendo você, você vai ter isso tudo. Não se preocupe com o julgamento do outro, com as críticas do outro. As críticas são válidas só quando elas forem construtivas. O que são críticas construtivas? Todos nós sabemos, né? É quando a crítica vem com uma sugestão. E se aquela crítica não serviu para você, a pessoa tá te vendo de uma maneira errada, não é dessa, você não se encaixou para aquela crítica, então não dá atenção para ela. Ou então tenta explicar para a pessoa que ela tá errada. Não é daquela forma que você age, não é aquela pessoa que ela está vendo. Aquela pessoa não é você. Mas por que será que aquela pessoa está te enxergando daquela forma? Aí se reavalia. Tenta entender a maneira que você está agindo, de que forma você está agindo, para que aquela pessoa esteja te enxergando daquela forma. De repente, é você que está fazendo isso, né? Então você precisa mudar, né? Então, para alcançar os seus objetivos, às vezes nós precisamos mudar o nosso interior, como eu acabei de falar agora, né? Às vezes precisamos mudar o nosso interior com alguns defeitos que nós estamos deixando aparecer mais do que as nossas qualidades, né? Ou então, às vezes, é uma coisa que você quer muito, mas que você não tem o talento. Mas você pode alcançar o talento que você quiser. É só você ter foco, é só você se preparar para aquilo. Tenha foco, persistência, se prepara que você consegue adquirir aquele talento. Talvez até mais do que a pessoa que tem o talento e que não dá valor a ele.
não é? Já falei isso aqui também. Então, lembrando que cada pessoa é única, cada pessoa é singular, exclusiva, e buscar pela realização dos nossos sonhos, só nós podemos fazer. Ninguém pode buscar pela realização do seu sonho. Só você pode buscar pela realização do seu sonho. Só você é capaz de realizar o seu sonho. Só depende de você. Só você querer. Então é só você buscar. É só você valorizar o ser. É só você não vestir nenhuma máscara. É só você ser você. E seguindo todos esses passos. Respeitar a sua história. Você ter foco, estratégia, persistência, você ter comprometimento com o que você é, com o que você quis fazer, com o que você se propor a fazer, fazer da melhor maneira possível. Você ter preparação, se preparar para aquilo tudo. Você ter força para ter resiliência, se alguma coisa der errado, se alguma coisa você perder, porque você tem que aprender com aquilo e se recuperar, se reinventar e nascer novamente, né? Sendo sempre você. Então agora eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Eu tô correndo, gente, porque é muita coisa. O que você tem feito para valorizar a sua singularidade? Você tem valorizado os seus dons? Conta pra gente. Escreve aí nos comentários. Tem valorizado os seus dons? Tem buscado pelas suas qualidades e valorizado as suas qualidades? Valorizado a sua exclusividade, a sua singularidade? Erich Fromm é um psicanalista, filósofo e autor desse livro. E ele acreditava que a função da nova sociedade será favorecer o surgimento de um novo ser humano, né, que exibirá as suas qualidades. Coisa que a gente está vendo aí, né, antes dessa pandemia, a gente via que os valores estavam sendo invertidos, né? A gente ainda continua vendo, mas eu espero que quando essa pandemia acabar, a gente consiga, né, eu falei, acho que foi ontem que eu falei isso aqui, que muitas pessoas estão falando que vai surgir um novo mundo. Já eu acredito que vai surgir um novo ser humano. Eu concordo com Erich Fromm, que a gente vai precisar de um momento que as pessoas vão precisar valorizar as qualidades, gente. Vamos valorizar o ser, vamos valorizar as qualidades das pessoas. Pare de valorizar as pessoas que optam por coisas ruins. Pare de seguir essas pessoas. Pare de dar ibope para essas pessoas. Vamos valorizar o ser. Vamos dar ibope para as pessoas que valorizam as qualidades, para as pessoas que trazem coisas boas para a gente, para as pessoas que são seres humanos. Que existe a diferença de ser humano e de ser humano, né? Então vamos valorizar os seres humanos, gente. Vamos ser você. Vamos valorizar o ser que existe dentro de você, com toda a sua singularidade, com toda a sua exclusividade. Valorizar o que tem de melhor dentro de você. Não permita que ninguém te faça de vítima. E nem você. Você não pode se fazer de vítima nunca. Você tem que buscar todos os momentos de felicidade da sua vida. Porque todos perdem e ganham. Todos renunciam a alguma coisa para alcançar o que desejam. E lembre-se sempre disso. Quando o seu sonho, você contar para alguém e alguém rir, então pode ter certeza que você vai conseguir conquistar. Né? Já dizia o Walt Disney, que tá lá a Disney maravilhosamente bem. Você pensa que o quê? Quando ele pensou daquele projeto, não riram dele? As gargalhadas. E sabe o que ele dizia? Eu gosto do impossível, porque no impossível eu não tenho concorrência. Né? Porque é muito difícil você respeitar a sua história, você ter foco, você ter estratégia, persistência, comprometimento com você, né? Resiliência, perseverança, preparação. Quem quer perder tempo com tudo isso? Só quem realmente quer alcançar os seus sonhos e realizar os seus objetivos, não é? Então você precisa o quê? Valorizar o ser, porque o ser ninguém tira de você. O ser é só você que tem, né? Dinheiro você pode alcançar, como minha mãe sempre disse, eu cresci assim. O dinheiro, você faz ele, mas ele não te faz. O dinheiro é consequência, não é fim. O dinheiro você não leva para a eternidade. O ser, você leva para a eternidade.